Manhã, missa do apostolado da oração, e à noite, às 19 horas, teremos missa também, e depois da missa, o último dia da nossa formação bíblica, tá bom? Então amanhã, 2 missas aqui na Matriz, 7 da manhã, com o pessoal do apostolado, e 19 horas, 2 horários. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Podemos sentar. Amados irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez aqui à nossa matriz de Santo André, aqui na Rua Bela. Sejam bem-vindos todos que participaram da missa e agora permanecem para a nossa formação bíblica. Bem-vindo também você que vai já se coligando conosco pelas nossas mídias digitais, nosso Facebook, nosso YouTube, para também participar desse momento bonito. Saudamos não só os nossos paroquianos aqui de Santo André que participam conosco, como também outras paróquias, que se coligam a nós nessa hora de grande alegria e grande amor às Sagradas Escrituras, como nós falamos exatamente no início, na homilia de hoje, né? Esse amor às Sagradas Escrituras que nós cultivamos, e todas as vezes que há esses momentos de formação, nós podemos exatamente manifestar isso, o nosso amor pelas Sagradas Escrituras. Muito bem, ontem nós fizemos uma viagem até o Apocalipse de São João, o último livro da Bíblia, que nós exatamente podemos ver na sua introdução aquilo dos aspectos mais importantes do livro, seu contexto histórico, também a questão da autoria e todas as questões que envolvem o livro. Hoje e amanhã nós vamos mergulhar no texto. Ontem nós ficamos um pouco na periferia e hoje nós vamos mergulhar nesse texto tão belo do livro do Apocalipse de São João. Como nós dissemos ontem, na sua estrutura, o livro ele tem 3 partes. A primeira parte são as cartas de João das 7 igrejas da Ásia Menor, que nós vamos ver hoje. Depois nós temos a segunda parte, que vai falar da batalha das forças de Satanás contra as forças de Cristo. E a última parte, que vai falar exatamente da vitória de Cristo sobre o mal e a salvação. São essas 3 partes do livro do Apocalipse de São João. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 2, no segundo capítulo do Apocalipse de São João. Quem trouxe a Bíblia, quem está com a Bíblia em casa, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 2 de São João. Então, nesse instante, hoje, nós vamos ver exatamente essa mensagem
que João tem a essas 7 igrejas da Ásia Menor, que eram umas grandes e mais conhecidas igrejas reconhecidas daquela época, naquela região. E por serem muito próximas da Europa, ou seja, muito próximas da sede do Império Romano, que era Roma, essas igrejas sofreram mais a perseguição no momento difícil que a igreja viveu nos seus primeiros séculos. Então, como dizíamos ontem, todo o livro do Apocalipse de São João é essa grande mensagem da esperança cristã. E que agora João ia iniciar essa mensagem com o texto Cartas às 7 igrejas, às 7 comunidades. Antes de entrarmos no texto, é bom que nós percebamos que é uma carta. Toda carta tem uma estrutura, né, de carta. Quando você vai escrever uma carta, a primeira coisa que você coloca é para quem você vai mandar a carta, não é isso? Ao destinatário. Então, sempre vai ter em todas as cartas às 7 igrejas, a quem elas são enviadas. Ao anjo da igreja de Éfeso. Depois a gente vai ver quem é esse anjo. Depois do destinatário, vem sempre uma apresentação de quem escreve, né? Estou escrevendo para fulano de tal, e quem está escrevendo? E João, para não dizer o nome dele, ele sempre vai falar de um aspecto da fé para dizer quem ele é. Ele dá a sua mensagem ao povo e no final ele dá aquela mensagem de esperança, de incentivo, utilizando sempre também uma bela imagem bíblica e vai incentivar o povo. Então, o destinatário, a quem a carta vai, a apresentação de quem escreve, depois da apresentação de quem escreve, nós temos o texto, aquilo que ele quer dizer, e por último ele dá um incentivo, fortalece a fé do povo, terminando sempre com a mesma frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim a sua assinatura. Todas as cartas terminam com esse trecho: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. A primeira igreja que aparece no livro é a igreja de Éfeso. Não é? Éfeso era o Rio de Janeiro da Ásia Menor, a cidade mais badalada. Tudo acontece no Rio, né? Tudo no Rio é notícia no mundo inteiro. Éfeso era assim, era uma cidade que todo mundo queria visitar, cosmopolita, grande, bela. Então, hoje essa cidade ainda existe, fica lá na Turquia. Éfeso tem uma pequena comunidade cristã lá ainda, mas os muçulmanos já tomaram quase tudo. Então tem uma pequeniníssima comunidade cristã e divididos entre católicos e ortodoxos. Então, Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso. Quem é esse anjo que aparece em todos os textos? João escreve ao anjo de Éfeso, ao bispo, ao bispo de Éfeso. Então essa carta é destinada ao bispo de Éfeso para que ele pudesse lê-la nas assembleias. Então todas as vezes que aparece o anjo, é o bispo. Então João se dirige primeiramente ao líder da comunidade, ao bispo da igreja de Éfeso. E aí ele se apresenta: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas. 7 estrelas é o sinal da autoridade apostólica. Aquele que tem as 7 estrelas é aquele que tem a perfeição da autoridade, que fala em nome de Jesus Cristo. Isso só pode ser um apóstolo. Era a imagem. Lembra que eu disse
que o livro do Apocalipse tem termos, códigos que só os cristãos entendiam? Pois bem, quando se falava que alguém possuía as 7 estrelas, já se sabia que era um apóstolo. Então, aquele que possui as 7 estrelas é um apóstolo que se dirige a vocês. Não é um discípulo, é um apóstolo. O único vivo ainda, João. As 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro eram as 7 grandes cidades cristãs da época. Essas 7 cidades que nós vamos ver. Então, aquele que tem autoridade e que está mandando uma mensagem para as 7 grandes cidades, os 7 grandes candelabros de ouro. João vai dizer: conheço, povo de Éfeso, as tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome, e não desanimaste. Então João I fala exatamente da força da comunidade de Éfeso, que eles resistiram aos falsos apóstolos. Provavelmente alguns tentaram chegar lá dizendo que eram apóstolos, e a comunidade não os aceitou, e João ficou sabendo, e elogia exatamente a firmeza do povo em meio às perseguições. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Então, ao mesmo tempo que ele elogia a fé, ele também vai dizer que o povo, depois da perseguição, como era natural, o povo ficou assustado e começaram a diminuir na fé. E João quer encorajá-los: olha, não percam a fé por causa das perseguições, porque era totalmente natural. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro. Ou seja, remover o candelabro é dizer que João ia tirar o prestígio daquela diocese, daquela igreja. Muito provavelmente Éfeso era considerada a arquidiocese ali, Se fosse nos termos canônicos de hoje, Éfeso era a grande igreja, a arquidiocese, e as outras estavam ao redor, como é aqui no Rio, A arquidiocese do Rio, grande, e em volta tem a diocese de Caxias, a diocese de Nova Iguaçu, a diocese de Petrópolis e outras dioceses, Mas a arquidiocese é o Rio. Lá devia ser a mesma coisa, porque João vai ameaçar de tirar o candelabro de ouro, ou seja, tirar a honra de grande igreja daquela cidade, se eles não retornarem ao primeiro amor. Então, é necessário se renovar. Removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem: detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem eram os nicolaítas? Era uma seita de gente doida que andava por aquela região, falando em nome de Jesus também, mas uma pregação misturada entre cristianismo e outras religiões, sejam religiões pagãs. Então, eram como se fosse uma seita errada que queria confundir o povo, e confundiu muita gente, muitos cristãos.
De modo que João vai advertir e vai louvar a Deus, porque o povo de Éfeso odiava a seita nicolaíta. Então ele dá o seu recado e diz, no versículo 7, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer o fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. Então quem perseverar vai receber o fruto da árvore da vida, que é a vida eterna. Agora, essa mensagem também serve para nós, para quem está desanimado, para quem perdeu o primeiro amor, para quem não consegue mais ver a beleza da igreja, a beleza da fé. Não é só para o povo de Éfeso, mas é também para os nossos dias. Por isso o livro do Apocalipse ele é atual, porque a sua mensagem tem o contexto daquilo que eles viviam na época, mas também pode ser dito a nós. Tudo certo com a igreja de Éfeso, era a arquidiocese, né? Era poderosa a igreja de Éfeso. Depois, o livro do Apocalipse vai falar da mensagem a Esmirna. Esmirna. No meu, eu saí da ordem aqui, vou ter que pular uma folha. Depois eu volto para ela. Esmirna. Hoje, onde é essa cidade? Ela fica exatamente também na Turquia. Essa cidade existe ainda com esse mesmo nome. É uma cidade pequenininha, bem pequenininha, que ainda existe. Mas na época ela também era pequena, mas não muito. Então, é a segunda igreja a quem João se dirige. Versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna. Quem é o anjo? Quem é o anjo? O bispo. Ao bispo da igreja de Esmirna. Escreve: eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. De quem ele está falando? De Jesus. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza. Ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são, são apenas uma sinagoga de Satanás. Primeiro, a carta a Esmirna é uma carta curtinha, a menor. Muitos acham que uma parte se perdeu, que ela era um pouco maior e teria se perdido. A carta é bem curtinha, um bilhete, né? A Esmirna. Esmirna, naquela época, era uma cidade paupérrima, né? Seria hoje, como o nosso, guardando as devidas proporções, Japeri, né? Era como se fosse Japeri hoje. Uma cidade pequena, muito pobre, uma população muito pobre. Por isso, João vai dizer: eu sei que vocês parecem pobres, mas são ricos, na verdade. Por quê? São pobres materialmente, mas grande era a fé daquele povo. João vai elogiar a fé daquela gente. Ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus, ou seja, além da perseguição dos pagãos, Esmirna tinha uma pequena comunidade judaica da religião de Israel, mesmo sendo longe de lá. E os judeus estavam também perturbando os cristãos. Lembra? Os cristãos há um tempo caminharam juntos com os judeus, depois brigaram, os judeus nos expulsaram e viramos inimigos mortais nessa época. De modo que os judeus queriam destruir a pequena comunidade cristã de Esmirna. Por isso João vai dizer que eles são da sinagoga de Satanás, porque estavam tentando destruir a igreja de Deus. Não temas, antes o que hás de sofrer.
Por estes dias o demônio vai lançar algum de vós na prisão, falando das perseguições, para pô-los à prova. Terei tribulações durante 10 dias, João vai dizer. Só que esses 10 dias significa pouco tempo, é uma tribulação curta, é uma perseguição rápida, vai passar rápido. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Essa frase, esse versículo é para a gente guardar no coração. Imagina, um povo sofrido, pobre, estava sendo perseguido pelos pagãos e também atrapalhado pelos judeus. João diz a eles: sê firme, sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida, que é a salvação. Que beleza, que belo texto. É pequeno, mas é muito belo. Serve para nós. Sejamos firmes, irmãos, e receberemos a coroa da vida, a salvação. E aí ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. A terceira igreja, a quem João se dirige, estão acompanhando ou está muito rápido? Está tudo bem? Está dando para acompanhar ou está rápido demais? Se estiver rápido, eu paro. Tá bom? A terceira igreja é Pérgamo. Mensagem a Pérgamo. Uma cidade também hoje ainda existe na Turquia. Ele se dirige ao anjo da igreja de Pérgamo. O anjo é o bispo, a gente sabe, e diz: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Todos conheciam essa expressão, que a própria palavra de Deus, porque Paulo já dizia, a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes. Todos conheciam essas expressões. João vai dizer: sei onde habitas. Aí se acha o trono de Satanás. Na cidade de Pérgamo existia o que João chamou de trono de Satanás. E o que era isso? É porque em Pérgamo era como se fosse a nossa Aparecida. Sabe Aparecida? Um lugar que todo mundo ia para rezar, só que na religião pagã. Então Pérgamo era o local onde tinha mais adoração aos falsos deuses. Tinha vários altares, inclusive uma estátua gigantesca da deusa Ísis, sei lá, uma deusa pagã. Era uma estátua enorme, que era uma das maravilhas do mundo antigo. E lá, nessa cidade de Pérgamo, é onde se tinha também o maior culto ao imperador romano. Porque vocês sabem, não sei se sabem, se não sabem, saberão agora, que o imperador romano, naquela época, ele era um deus. Ele era considerado um deus. Ele era idolatrado e adorado como Deus. Então, tinha-se essa grande idolatria a Nero e aos seus sucessores. Por isso, João odiava Nero, porque Nero perseguiu a igreja. Por isso que ele fala, aí tem o altar de Satanás. Satanás quem é? O imperador romano. Então, e junto com o imperador romano, João menciona todos os altares pagãos que Pérgamo tinha. Mas tu te apegaste firmemente ao meu nome, ao nome de Jesus, e não renegaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha, Antipas, que provavelmente era o bispo antes desse, foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Antipas foi morto exatamente no Areópago, né? no altar dos deuses pagãos. Todavia, tenho alguma coisa contra ti. Né? Ele primeiro elogiava e depois admoestava, chamava a atenção. É que tens aí algumas sequelas da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Apesar de eles serem resistentes à pregação dos ídolos, dos pagãos, alguns eram aquele Raimundo, né? Tinha o pé na igreja e o outro no paganismo. E exatamente isso que João vai dizer, olha, tem alguns aí que não se decidiram. Tem alguns que são cristãos, mas também gostam de ir lá acender uma velhinha para o diabo. Então, eu tenho que dizer que vocês escolham, né? Escolham Jesus Cristo. Não pode ficar Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Doutrina de Balaão é o paganismo. Tens também alguns que seguem os nicolaítas. Lembram os nicolaítas? Aqueles que pregavam Cristo, mas também pregavam o cristianismo misturado com outras doutrinas. João vai dizer, olha, vocês também têm isso aí. Arrepende-te, pois, senão virei em breve e a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca, a força da palavra. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, João vai saudar quem está livre da influência pagã, mas vai recordar que muita gente se deixou contaminar pela idolatria. Então, é uma igreja dividida entre aqueles que seguem Jesus, só Jesus, e seguem o Jesus mais ou menos, misturado com outras doutrinas, e que seguem Jesus e seguem os deuses pagãos. É a mesma coisa de hoje, né? Pena que está transmitindo, senão eu ia falar alguns exemplos, que a gente não pode falar quando está transmitindo, né? Para não depois chamarem o padre de intolerante religioso, né? Então, não pode falar mais essas coisas. Então, a gente está aqui, ó. Tem muito exemplo na igreja, né? Hoje, sobretudo, dia de São Jerônimo, Nossa Senhora, Santa Bárbara também, tadinha. Muita gente que está na igreja, mas também gosta de outros lugares, né? É isso que João fala. Gente que está na igreja e que vai em outros lugares, que não são cristãos, que são pagãos, de outras religiões. Mas a gente não pode falar para não ferir a religião do outro, porque hoje tudo fere. Se só ferisse, não tem problema, é que processa a igreja, né? E arranca dinheiro. Seguindo, agora mensagem a Tiatira, uma cidade também hoje na Turquia, só que ela não se chama mais Tiatira, ela se chama, como é, meu Deus, eu escrevi, nem eu estou entendendo minha letra, Aksar. Hoje ela se chama, está rindo, Rosário? Nem eu escrevi, nem eu sei o que eu estou lendo, nem eu sei o que eu escrevi. Acho que é Aksar, a cidade da Turquia hoje, onde era Tiatira. Versículo 18, João vai dizer, ao anjo da igreja de Tiatira, ao bispo, eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. É uma imagem conhecida pelos cristãos que falava de Jesus. João vai dizer, conheço as tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras.
Então João vai louvar pela força do povo de Tiatira. Mas, sempre tem o mais, né? Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, João tinha uma raiva dessa mulher, Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos, ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Quem era Jezabel? Era uma sacerdotisa dos nicolaítas. Era como se fosse a papa deles, né? A papa dos nicolaítas, essa mulher, que tinha uma conversa muito boa, né? Tinha um papo bom que enganava os cristãos bobinhos. Então, João vai dizer, vocês estão caindo na conversa de Jezabel. Essa mulher é uma bruxa. Cuidado, ela não é sacerdotisa, ela é uma bruxa que está enganando vocês. Então, cuidado com a conversa de Jezabel. E muitos cristãos caíram na conversa dela para ir para o paganismo. Eu lhe dei o tempo para ela se converter, mas ela não se arrepende das suas imundícies. Desta vez a lançarei num leito, e com ela os cúmplices de seus adultérios, para isso sofrerem muito, se não se arrependerem de suas obras. Então, João vai amaldiçoar todos os seguidores dos nicolaítas. Quem não se converter, vai se arrepender. Então, a palavra contra a igreja de Tiatira é dura. Tem hora que a gente tem que falar duro. Não falar com meias palavras, mas falar com autoridade. E João aqui fala com autoridade. O texto tem muita autoridade. Quem não se converter, vai se perder. Se não se arrepender, vai para o inferno. Hoje em dia quase não se fala mais de inferno, né? Ficou proibido. Só se fala do amor e da misericórdia. Mas também tem inferno. E é bom que todos saibam, o inferno existe. Então cuidado, João vai dizer, cuidado. Cuidado com essa mulher. Cuidado com essa bruxa. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguem esta doutrina e não conheceis as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo. Ou seja, a quem é fiel, basta o fardo da própria fé cristã, que é carregar a cruz. João vai recordar que a fé cristã é viver a cruz, carregar a sua cruz e continuar seguindo o Senhor. Ele não vai impor outro fardo além da cruz. Mas guardai o que tendes até que eu venha. Então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei o poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder do meu Pai, eu lhe darei a estrela da manhã. Ou seja, João vai criticar o laxismo moral de algumas pessoas e vai dizer que quem permanecer fiel vai receber a autoridade do Senhor, a estrela, toda a autoridade. Então, conclama os fiéis de Tiatira a permanecerem fiéis a Cristo e não o traírem. Mensagem a Sardes, capítulo 3. Começa ao anjo da igreja de Sardes. O anjo é o bispo da igreja de Sardes. Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, os 7 Espíritos são os 7 anjos. Naquela época
se acreditava que os arcanjos eram 7, não 3. Por isso, 7 espíritos, os 7 anjos e as 7 estrelas. Então ele reforça a sua autoridade apostólica. Conheço, povo de Sardes. Sardes eu não falei onde é, né? Hoje essa cidade não existe mais. Ela é chamada de Sarte. Não Sardes, mas Sarte. E é um vilarejo na Turquia. Ser vigilante. Não, desculpe. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Então é um povo falso. Todo mundo pensa que eles estão vivos, mas vivem de aparência, né? Parecem vivos, bons cristãos, mas por dentro estão mortos. Ser vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão. Olha a imagem que Jesus utilizou também no Evangelho. E não sabereis a que horas te surpreenderei. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, andarão comigo, vestidas de branco, porque o merecem. Então, o texto vai recordar os infiéis que parecem, né? Que eles estão lá na igreja e parecem que são perfeitos, mas não são, né? Por trás é um bando de diabinho, mas pela frente são santos. Naquela época já existia isso. E João vai dizer: se vocês não se converterem, Jesus vai voltar, vai passar na vida de vocês e vai levá-los não para o céu. Convertam-se. Existe isso hoje na igreja, né? Aquela pessoa que na frente do padre, na frente da comunidade, é um anjo, tem até uma fala doce, mas por trás faz cada coisa, em casa, com as pessoas, maltrata. É o diabo, mas pela frente é um anjo. Sempre existiu. Cuidado. O padre não está vendo, a comunidade não está vendo, mas Deus sabe. Porém, alguns, parece que é uma igreja que João diz que é quase perdida, né? Que ele diz: só alguns permaneceram com a fé intacta, inabalável. E a esses, as promessas de Deus vão se cumprir. A quem permaneceu fiel, mesmo em meio às tribulações, de quem é sincero diante de Deus, esses vão receber o prêmio. Então João faz um apelo à sinceridade de vida, à coerência, totalmente, um discurso totalmente ligado ao que Jesus tanto falou, né, da hipocrisia dos fariseus, o fermento dos fariseus. Está acabando a primeira parte. A igreja da Filadélfia, versículo 7. Filadélfia não é o estado americano hoje, né, que se chama-se estado da Filadélfia, não é nos Estados Unidos. Essa Filadélfia era na Turquia. Hoje essa cidade se chama, ei meu Deus, Al-Azhar, né? Al-Azhar. Não se chama mais Filadélfia. Ao anjo da igreja da Filadélfia, ao bispo: eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi.
usa um termo belíssimo, né? A chave de Davi. Usa o termo Davi porque existia comunidades judaicas na Filadélfia. Então, para falar do rei Davi, né? De evocar a descendência de Davi, ele usa, porque eu tenho as chaves de Davi, ou seja, eu sou maior do que Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. A autoridade de Jesus. Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta aberta é exatamente o lugar, a Filadélfia era o lugar onde menos teve perseguição. Ninguém sabe por quê, mas lá a perseguição foi muito pouca. Então, quando ele diz, eu deixei a porta aberta, vocês tinham liberdade para evangelizar, não tinha perseguição tanta, tinha alguma, mas não tanta. Então, quando ele diz, deixei a porta aberta, é exatamente isso. Vocês tinham liberdade para evangelizar, que ninguém podia fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, de judeus sem vergonhas, destes que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, reconhecerão que eu te amo. Então, a perseguição vinha não dos romanos pagãos poderosos, mas dos judeus que queriam perturbar a comunidade. E João vai dizer, a gente vai vencer a sinagoga de Satanás. Eis que farei, já falei, porque guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que está para sobrevir no mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Era um pequeno rebanho, mas um rebanho fiel. Venho em breve, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Então, Filadélfia, uma comunidade pequena, onde havia liberdade para pregar, anunciar o Evangelho. A dificuldade vinha da relação com os irmãos do judaísmo, os da terra de Jesus, e João vai dizer exatamente que a tribulação, a perseguição viria depois, que eles ainda não tinham vivido, mas que em algum momento ela iria chegar, e que eles se preparassem exatamente para esse momento difícil, em que os pagãos se voltariam contra eles. Até então, os pagãos estavam aceitando a presença dos cristãos lá, mas João vai dizer que chegará o momento em que eles vão ser perseguidos, e que eles devem permanecer firmes, pois a promessa de Deus para a Filadélfia é grande. Veja que, como era uma comunidade que tinha muitos judeus, os termos são todos judaicos, né? Do Antigo Testamento. Davi, o templo, o nome de Deus, né? Eu sou aquele que sou, Yahvé. Né? Então, todos esses termos que se utiliza na carta são termos do Antigo Testamento, porque o povo lá conhecia bem o Antigo Testamento. Por fim, a última igreja, a igreja da Laodiceia. De todas as igrejas grandes daquela época, Laodiceia é a única que não existe mais um cristão sequer.
porque os muçulmanos, no século VI, destruíram toda a cidade e enterraram tudo. No século VI, Maomé, e os muçulmanos vão me matar, passaram por lá, destruíram a cidade cristã, expulsaram o povo, converteram a espada as pessoas, e quem não se converteu morreu, e enterraram a cidade, para que ninguém soubesse que em Laodiceia já teve cristãos. E hoje o que se tem da cidade são ruínas, escavações, né? É o que tem da cidade antiga. E depois não se cresceu mais nada, é um buraco. No meio lá da Turquia é um buraco onde era Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, que é o bispo, eis o que diz o Amém. Interessante que esse Amém retoma Isaías capítulo 65, versículo 16, quando Amém é o nome divino. Deus é chamado de Amém, o Amém, também Isaías 65, 16. E João vai retomar esse epíteto, esse nome de Deus, Amém, para falar ao povo da Laodiceia. João vai dizer: conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Ou seja, a crítica de João ao povo da Laodiceia é exatamente que eles não se decidiam. Era um povo que era morno, tanto faz como tanto fez. É aquela pessoa, que vem o católico, eu vou na igreja católica. Vem o evangélico, eu vou na igreja evangélica. Vem o espírita, eu vou no espiritismo. Vem o Hare Krishna, eu vou lá e faço o Hare Krishna. É aquela pessoa que não se decide por nada. Nem deixa Jesus e nem fica com ele. O texto diz: essas pessoas serão vomitadas. É melhor não ser de Jesus do que ficar na dúvida. E aqui fica claro que é mais fácil alguém que não conhece Jesus e ser salvo, não conhece o Senhor, do que alguém que conhece, mas não se decide por Ele. Fica claro isso no texto, o quanto João não quer isso. Então, decidir-se por Cristo. É um povo morno, sem firmeza. Pois vocês dizem: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que és infeliz, passa até eu falando, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era a cidade do comércio, Era São Paulo, Cidade do comércio. Tinha tudo lá, todo tipo de comércio. Então era uma cidade rica materialmente, porque uma cidade comercial naquela época era uma cidade rica, mas eles eram pobres de espírito, de fé. Então o texto vai dizer: vocês se acham os mais ricos, Vocês são miseráveis. O que adianta a riqueza material sem fé, sem crer em Jesus? É o que nós dizíamos domingo. Tiago dizia no sua carta domingo: quem adianta ser rico se vai perder a salvação? Vai levar o dinheiro para o caixão? Não pode. Vai se apresentar diante de Deus com o seu cartão de crédito, sua conta bancária? Não vai. Então o que adianta ter o comércio, ser rico e ser morno, não se decidir, não querer Jesus? Então vocês são nus, pobres, miseráveis e infelizes. Aconselho
que compres de mim ouro provado no fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos. Então João era muito inteligente. Essa cidade era conhecida pelos metais preciosos, por isso ele fala do ouro. Compra de mim o ouro provado no fogo, o ouro da palavra de Deus, não esse ouro aí que vocês têm muito. As roupas, não essas roupas que vocês comercializam, tinham muitos tecidos finos nessa região da Laodiceia. Não essas roupas, mas a roupa branca que recorda o batismo. Se revistam do homem novo que é em Cristo, e cubram a vossa vergonha e a vossa nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possa ver claro. Era a única região da Ásia Menor que se tinha um pó branco, que hoje não se fabrica mais, certamente. Não era cocaína não, era um pó branco que jogava no olho da pessoa para curar todo tipo de doença dos olhos. Era tipo um colírio da época, né? Só que era pó. Pegava lá, abria o olho da pessoa e jogava o pó lá dentro, e aquilo aliviava, né, aos mares do olho. Por isso João vai dizer do colírio, que faça vocês verem não o mundo que vocês adoram, mas Jesus. Por fim, eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Quem for fiel à verdadeira riqueza, que é a fé em Jesus Cristo, vai poder experimentar da intimidade, sentar à mesa, cear, abrir a porta para o estranho. Era difícil para aquele povo. Só se chamava para comer na sua casa quem era íntimo, familiar ou amigo muito íntimo. Então, quando João diz, abatei e será aberto para cear comigo, João promete a intimidade de Deus para quem permanecer fiel, para quem permanecer firme no Evangelho e deixar de ser morno e tornar-se fervoroso no Senhor. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E ele termina: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim termina a primeira parte do livro do Apocalipse de São João, que é exatamente as cartas que João dirigiu às igrejas da Ásia Menor. Muitos acreditam que existiam outras que nós não conseguimos guardar, mas essas 7 cartas são as que entraram na Bíblia, né? Como a primeira parte do livro do Apocalipse de São João, que foi realmente um raio-x da igreja daquela época. Como era a igreja católica naquela época, no primeiro século, está aqui. Tinham as mesmas dificuldades de nós hoje. Impressionante, né? Se a gente olhar, tudo que eles passaram, de algum modo a gente passa também. Frieza, mornidão, gente que não se decide, gente que é falsa, gente que é fiel, né? A gente não pode falar só das coisas ruins. A gente conhece muita gente que é fiel a Jesus Cristo, numa fé simples, mas muito bela. Então, os problemas e a beleza da igreja daquela época também vemos hoje.
Por isso, como eu disse e repito, esses textos são atualíssimos e também devem reanimar a nossa fé. Claro que o objetivo de hoje é um estudo e não uma pregação, mas nós não podemos ouvir isso sem nos sentirmos reanimados e fortalecidos para continuarmos na nossa missão. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém de casa? Tiago? Enquanto eu bebo uma aguinha aqui, vocês pensam na pergunta. Hoje ela se chama Alá-Serrir. Alá-Serrir. É cidade de Alá, né? Mais ou menos assim. Alá-Serrir. Porque toda a Turquia era cristã até o século VI. Depois que houve o Maomé, né, muçulmano, primeiro lugar que por onde ele passou, quando surgiu a religião muçulmana, passou por lá e dizimou as comunidades, todas. Ou se convertia ou morria. Ou se convertia ao Islã ou morria. E muitas cidades foram nomes trocados, né, para nomes muçulmanos, árabes, né? Alá-Serrir, se eu não me engano, se o meu árabe não está falhando, é cidade de Alá, né? Mais ou menos assim. Eles próprios destruíram tudo e enterraram, para que não houvesse nenhum vestígio. Será que foi porque eles permaneceram mornos e aí veio a força de Deus? Só Deus sabe, né? A gente só vai saber na parousia. Que eles eram mornos, né? E acabou que não sobrou nada. João disse: vamos vomitar, né? Se vocês não me mudarem, serão vomitados. Exatamente. Foram varridos do mapa, né? Interessante. Sei lá. Mais nada? Então, vamos recordar que amanhã temos a missa, 7 da manhã, e missa 19 horas. Depois da missa das 19 horas, teremos nosso último dia da formação no livro do Apocalipse. Tá dando para acompanhar, gente? Está muito difícil. Tá? Tentando falar o mais simples possível, para que a gente possa compreender a beleza desse livro, que não tem nada do que a gente pensou, que a gente pensa que é, né? É um livro muito belo e de muita esperança para a igreja. Oi. Ela não escutei. Não, ela foi destruída porque quando Maomé saiu lá da Arábia e foi exatamente para a sua cruzada, né, para converter os cristãos, ele passou por muitas cidades e as destruiu. As cidades que ele achava que deveriam ser destruídas, foram destruídas, trocadas de nome, né? Quem não se converteu foi assassinado e tudo mais. Então, foi porque ela estava na rota exatamente da expansão, né, dos islâmicos, dos muçulmanos. E aí ela foi totalmente destruída, não sobrou nada dela.
Rezemos então a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Obrigado pela presença de todos, obrigado por aqueles que nos acompanharam nas mídias. Vamos em paz, o Senhor vos acompanhe.